Hoje é dia de alegria, vem comigo que euforia. Vamos viajar na imaginação, aqui no Sábado de Histórias. Quem gosta de ler, bata palmas. Quem gosta de ler, bata os pés. Quem gosta de ler, dá uma rodadinha. Cante comigo bem assim. Venha então comigo, que alegria sem igual, dando asas à imaginação. Legal e divertido, vamos juntos aprender aqui no Sábado de Histórias. Aqui no Sábado de Histórias. Olá, eu sou a escritora Gássia Simas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Sábado de Histórias, ano 5. Parece que foi ontem, mas já tem bastante tempo que esse programa está no ar. As histórias e os poemas infantis continuam sendo uma constante no nosso programa, mas teremos bastante novidades durante o ano. Como participar? Envie sua história, ou poema, ou recadinho para o e-mail sabadodhistorias@gmail.com. Tchau, tchau! Olá! Hoje é dia das dicas da psicóloga Thaisa Miguel. Crianças de 0 a 3 anos. Vamos entender essa fase? Pois é, eu fiz aqui um resumo de algumas condutas importantes que pode te ajudar aí a lidar com o pequeno que você tem em casa. Pois é, e especialmente essa faixa etária, ela tem algumas coisas que diferem como você vai agir de crianças, por exemplo, um pouquinho maiores, lá pelos 5, 6, 7 anos, né? Então é muito importante que a gente possa entender, porque senão a gente pode invalidar tudo que a gente aprendeu com relação à educação respeitosa, né? Como lidar de forma mais segura com os nossos filhos, né? Tudo por uma questão de não compreender desenvolvimento infantil. Então vamos entender um pouquinho melhor? Pois é. Bom, primeira coisa que eu anotei aqui para trazer é o seguinte: crianças dessa faixa etária, 0 a 3, elas são corporais. O que isso significa? Elas existem a partir do corpo delas. Elas sentem o mundo e percebem o mundo e a elas próprias a partir do corpo. Por isso que é uma fase onde tudo vai na boca, quer ir em todos os lugares, quer explorar, quer mexer em tudo, né? Tem olho na mão? Sim, tem olho na mão, é isso mesmo. Então é uma fase muito corporal. O que eu quero dizer com isso? Por isso que é importante que quando você chega um bebezinho que começa ali a engatinhar, né, ter mais acesso livre aonde ele quer, é importante que você dê liberdade de espaço para essa criança. Então frases como a gente ouvia, né, e eu ainda escuto, que assim, não, na minha casa eu não tiro nada do lugar, vai ter que aprender a não mexer em nada. Foi assim comigo, né, então vai ter que ser assim, porque é isso que é o certo. Olha só, gente, ela é corporal, lembra? Então ela precisa de movimento para poder se comunicar com o mundo. Então, quanto mais espaço ela tiver para conseguir fazer isso, é melhor. Então, se você tiver na sua casa, né, uma sala onde tem muitas coisinhas que podem ser perigosas para a criança, que quebra, ou que você mesmo não queira que a criança tenha acesso, que ela mexa, tem sim que tirar do lugar, gente. Então afasta os móveis, tira as coisas que não podem mexer do lugar onde a criança alcança, sim, para que essa criança possa ter liberdade dentro do espaço onde ela vive, né? Então é importante fazer isso.
Uma outra coisa fundamental é vocês entenderem que, sabe aquela hora da birra, ou a hora que essa criança faz alguma coisa que você entende que ela não deveria ter feito, e aí o que você faz? Eu aprendi a disciplina positiva, eu vou baixar na altura dela, vou conversar, e aí ela vai entender. Não funciona. Por quê? Porque lembra, essa é a fase onde elas são muito corporais. Então nessa fase não adianta ter conversa, a criança não vai dar conta de entender tudo isso. Mas meu filho entende, ele é muito esperto, muito inteligente, ele pode até entender o que você fala, só que essa criança não dá conta de cuidar disso no corpo dela, então ela não consegue barrar o limite que ela precisa daquilo que você falou. Então olha, não pode mexer aqui porque aqui é perigoso, você precisa tomar cuidado. Essa criança não dá conta, se aquilo estiver muito interessante, de ter esse impedimento dela mesma, entende? De impor esse limite. Então, o que precisa ser feito, Thaisa? Já que não adianta conversar, conduzir. Então, nessa fase, 0 a 3 anos, ao invés de conversar, você vai conduzir essa criança para o lugar onde ela pode correr, você vai conduzir essa criança para aquilo que ela pode pegar, você vai oferecer para a criança, então ela está mexendo com um copo de vidro, você vai oferecer uma tampa de um pote, por exemplo. Então você vai oferecer trocas e você vai conduzir. Então tá vendo? Ela é corporal, você também vai conduzir junto com o teu corpo para aquilo que é possível, tá certo? Outra coisa muito importante que eu também vejo, né? As mães, quando chegam seus bebês e eles começam a engatinhar, a andar, o que elas querem fazer? Principalmente se tem aquela amiga que também tem um filho na mesma idade, né? Vamos fazer eles serem amigos, vamos fazer com que eles brinquem juntos. Pois é, o que vai acontecer aqui? Mais uma frustração aí para conta dessa mãe. Pois é, por quê? Porque crianças de 0 a 3 anos não brincam juntas, elas brincam perto, próximas. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas até podem ficar perto uma da outra, só que cada uma no seu mundinho. Essa faixa etária, nessa fase do 0 a 3, não tem interação com o outro. Por quê? Porque eu ainda estou numa fase centrada no eu. Então ela ainda é muito egóica e não tem nada de errado nisso, tá tudo certo, é assim mesmo que é. Então, a mãe que precisa alinhar essa expectativa, entender um pouquinho de fases de desenvolvimento infantil e considerar que as crianças não brincam juntas, elas não têm interação, elas podem brincar próximas. Isso também vai significar o quê, né? Consequentemente, a questão dos brinquedos. Crianças nessa fase não emprestam brinquedos, porque elas são centradas, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou conduzir. Então se é importante, porque aí o que acontece? Elas estão brincando ali próxima, mas o amiguinho tá com um brinquedo que eu achei interessante, porque ele é colorido, porque ele fala, porque ele faz alguma coisa que eu achei legal, então a criança vai lá e tirar da mão do outro. Não pode, você não pode tomar, tem que pedir, você tem que emprestar. Gente, não adianta nada. O que a gente faz? A gente conduz. Então, crianças nessa fase, elas aceitam muito bem as trocas. Então, quando você oferece uma outra coisa para ela que também seja interessante, ela tende a aceitar, porque ela está descobrindo, né, o mundo. Então, aquilo que você ofereceu é uma coisa que ela ainda não viu. E sim, potes com tampas são mais interessantes do que aqueles brinquedos caríssimos que toca musiquinha que vocês compraram, tá? Então, pode ser que um pote com tampa vai fazer muito mais sucesso do que aquele ursinho, sabe? Então, é isso, tá? Então, sim, gente, não tem nada a ver, não é egoísta, o outro não é maldoso porque puxou da mão, é tudo fase do desenvolvimento. Cabe o adulto ficar junto, né? Crianças muito pequenas precisam da supervisão do adulto e o adulto vai o quê? Mediando aquela situação, aquela brincadeira, aquele ambiente para que essas crianças que estão ali brincando perto, próximas, né, não se machuquem, tá? Uma outra coisa, sim, crianças ainda, e eu acho que aí nem é só nessa faixa etária, né, gente? Precisam ainda muito de colo, dormir junto muitas vezes, sempre que necessário, rotina, né? Acho que a rotina dá segurança e dá tranquilidade para essa criança, na verdade dá para a família inteira. Então, se você ainda não conseguiu estabelecer uma rotina,
vai pensando aí, porque vai te ajudar demais, tá? E dá segurança para a criança. Crianças nessa fase são muito apegadas ainda à mãe, né? Então elas têm aquela questão da mãe, de estar junto, de quando vê a mãe quer ir, só quer a mãe, né? Porque a mãe é o maior objeto de segurança dessa criança. Então sim, mãe, não tem problema, isso vai diminuir, mas dê mãe para ela, né? Principalmente se vocês aí, né, se você é uma mãe que tem uma rotina onde passa muito tempo fora, né, de trabalho, como a maioria das mães, quando vocês estão juntos, pode ser que essa criança queira ficar mais pertinho, de repente acorde mais à noite, tudo isso para ficar mais pertinho de você. Então, dê mamãe para essa criança que quer mais mamãe, tá? E por fim, crianças nessa fase, elas evoluem muito rápido. Eu acho, né, arrisco aqui a dizer que é a fase de evolução mais rápida que a gente tem na vida, né, do ser humano, assim, essa fase do 0 a 3. Por que eu trouxe esse tópico aqui como importante, por último? Porque é muito importante que vocês, mães, pais, né, ou cuidadores aí dessa criança, acompanhem esse desenvolvimento, né? E não é acompanhar só nos grandes marcos, andou, nasceu dente, engatinhou, que são marcos, né, importantes e muito bem marcados, né, por conta disso. Mas compreenderem o que essa criança está podendo fazer agora, qual é a capacidade que ela tem, está segurando com mais firmeza, será que dá conta de tomar algum líquido sozinho sem que você precise dar na mão, ela está conseguindo já descer da cama, né? O que ela já tem condição de fazer sozinha, e aí a gente vai ajudando essa criança na autonomia que ela consegue ter. Isso também ajuda demais com relação às birras, né? Porque você vai dando para ela uma nova possibilidade de conquista. Não uma nova conquista, a conquista é dela pela fase que ela já consegue fazer. Você vai possibilitando, né, essa nova conquista e ficando ali de olho, você vai acompanhando essa nova conquista, né? Então, é muito importante, eu costumo falar, permitir que seus filhos cresçam, né, e se desenvolvam, certo? Acho que esse é um bom resumo dessa fase do 0 aos 3 anos. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha valia por aí, e me contem como está sendo essa fase aí com você. Um beijo! Hoje é dia de alegria, vem comigo que euforia. Vamos viajar na imaginação, aqui no sábado de histórias. Quem gosta de ler, bata palmas. Quem gosta de ler, bata os pés. Quem gosta de ler, dá uma rodadinha, cante comigo bem assim. Venha então comigo que a alegria sem igual, dando asas à imaginação. Legal e divertido, vamos juntos aprender aqui no sábado de histórias. Aqui no sábado de histórias.